Salve! Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está em Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. A palavra de Deus diz o seguinte: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Bom, nós também estamos passando por uma espécie de jejum emocional. Também estamos passando por uma espécie de quarentena espiritual, pois o vírus pode ser visto com um microscópio, mas nem todos têm um microscópio em casa. Eu mesmo não tenho. Então, temos que ver o problema a olho nu. Não conseguimos. Se apertamos a mão de um desconhecido, podemos ter pego o vírus. Se estamos do lado de uma desconhecida e ela espirra do nosso lado, poderemos ter pego o vírus. E o curioso disso tudo é que nós estamos numa quarentena, não de uma guerra carnal, mas sim de uma guerra emocional, de uma guerra espiritual, onde nós estamos sendo privados de apertos de mão, de abraços, de beijos, até mesmo com a nossa própria família. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado durante 40 dias por Satanás. Satanás significa o acusador. É aquele que neste momento está colocando em xeque o amor dos pais pelos filhos, o amor dos filhos pelos pais, o amor do marido pela esposa, o amor da esposa pelo marido, o amor de irmãos. É aquele que está isolando as pessoas em confinamento individual. Principalmente os idosos, que precisam de mais atenção, que precisam de mais cuidado, estão sendo os mais prejudicados. Os que têm que ficar mais sozinhos nesse momento. Nós estamos passando por uma guerra que nós não vemos. Porém, você pode fazer dessa guerra uma grande lição. Você pode fazer dessa batalha uma grande fortificação de alma. Da mesma maneira que o acusador estava no ouvido de Jesus, tentando e falando para ele que era o fim, que não tinha mais saída a partir dali, ou que quando ele voltasse, ele teria que reconquistar tudo aquilo que ele perdeu, ir para cima e ganhar o reino nas mãos dele, da mesma maneira nós estamos sofrendo isso. Porque a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é espiritual. E também diz aqui, nesse texto, que os anjos o serviam. Ou seja, mais uma vez faz sentido e faz jus que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus que subsiste para a vida eterna. E anjos, amigo, significa mensageiro no original. Então, nesse momento em que as feras, em que o acusador está participando de um complô ao seu redor para te colocar para baixo, para dizer que quando você voltar você vai ser demitido, quando você voltar já não vai recuperar os seus estudos. Dessa mesma maneira, Satanás está tentando te colocar para baixo, espiritualmente, no mundo invisível. Então esse é um mundo que nós não temos controle. É um mundo onde ele acusa de um lado e o espírito do anjo te defende do outro, te alimenta do outro, por palavra. Vocês devem dar atenção, eu devo dar atenção nesse momento para o mensageiro de Deus. E aonde que ele está? Se não no ar. E aonde que o mau espírito está? Se não no ar. Mas como que nós vamos ficar nesse meio de fogo cruzado? Isso não é perigoso? Já que nós não conseguimos ver nenhum dos lados, não somos nós a vítima disso tudo? Não, nós não somos a vítima, nós somos os soldados, os guerreiros no meio disso tudo. Porque aquele que nos preparou e nos colocou para a guerra, o general que nos colocou nesse campo de batalha, é o que cuida dos dois lados, tanto do bem quanto do mal, o que tem poder sobre os dois lados. E só tem um propósito dele ter colocado nós separados de tudo e de todos, para que nós enxerguemos as dificuldades que estão no nosso caminho, para que nós frisemos elas
e ultrapassemos como se fossem barreiras e obstáculos. Para que quando essa quarentena acabar, quando esse jejum emocional acabar, nós sairemos dali mais forte. Nós vamos sair daqui mais preparados. Nós não vamos sair daqui mais preparados para passar por cima daquele amigo da nossa empresa que está na nossa frente, nosso concorrente. Não. Nós vamos sair daqui mais criativos, mais amáveis, mais resistentes à perversidade. A perversidade que está no nosso próprio interior, que é de competir com o nosso amigo, que é de destruir o nosso amigo. Nós venceremos isso espiritualmente, porque aquele que nos fez é forte o bastante para nos suprir nesses dias. E os anjos, nesse momento, estão trabalhando ao nosso favor. Juliano, mas eu não vejo nenhum ser com asas tocando trombeta do meu lado. É claro que você não vê, pois esses seres celestiais não estão na nossa alçada. Assim como você também não consegue ver os planetas. Mas você acredita que eles estão lá. Você não consegue captar a olho nu o sistema solar, mas você sabe que ele existe. Você compreende que no mesmo horário o Sol nasce, um pouco depois, um pouquinho antes, mas quase exatamente sempre dentro do mesmo tempo. E dentro do mesmo tempo ele se põe. Dessa mesma maneira, Deus está criando esse momento de dificuldade como se fosse trevas lhe encobrindo e você não conseguisse enxergar mais nada. Mas isso tem um tempo pré-determinado. E quando isso passar, a luz vai te preencher e vai te mostrar todos os detalhes de uma vida maravilhosa que Ele tem para você. Esses anjos são os mensageiros. Esse Satanás que acusou Jesus e que tentou Jesus no monte é o advogado de acusação. É ele que está dizendo, não, você não vai superar, você não vai sair daí bem, você vai perder o seu emprego, você não vai recuperar os seus estudos, você não vai se formar, você não vai conseguir aquela promoção na sua empresa, você não vai conseguir montar o seu empreendimento. Sim, ele está dizendo isso para você, mas o anjo do Senhor te diz que ele está ao seu lado. Neste momento, ele permeia esse mesmo ar que Satanás permeia. Neste momento, toda essa atmosfera foi feita para você, e você está no campo de batalha, e o seu treinador é que criou essa batalha. Criou tanto mal quanto bem. Porque ele é um sádico? Não. Porque ele é perfeito. Ele fez uma criação que tem liberdade e autonomia sobre si próprio. Então você tem liberdade. Você tem autonomia. Você não foi uma criação feita estática, como uma pintura de quadro. Você é livre e tem poder de decisão em meio à natureza que Ele te colocou. Supere as barreiras, vença as dificuldades, suba um monte como Jesus subiu. Enfrente as feras, enfrente Satanás, enfrente o acusador, enfrente o advogado de acusação. Fortificado por dentro, no espírito. Jesus ficou sem comer e sem beber. Nós estamos sem nos abraçar, sem pegar na mão, sem compartilhar o amor, que também é um alimento vital para o nosso dia a dia. Se não o mais vital. Que graça tem comer um pão sozinho, tomar um café sozinho? Que graça tem ir numa padaria e ter que ficar desconfiando das pessoas por qualquer espirro? Que graça tem isso? Isso é terror, isso é medo, é isso que o acusador quer. Quer dizer para nós que a vida que Deus nos deu é uma vida de guerra, uma vida de dificuldade. Não, amigo. Deus que cria a dificuldade, Deus que cria a solução. O que entra em xeque nisso é a confiança. Quando Jesus subiu ao monte, Deus não estava colocando ele lá simplesmente para ele ser um dos maiores profetas, um dos maiores homens a conseguir superar dificuldades. Não. Deus estava colocando ele lá para mostrar que Deus atuava e agia até mesmo na falta do que é mais necessário ao homem, que é a comida e a bebida. Naquele momento, a comida de Jesus era a mensagem dos anjos. Então, amigo, através de Cristo, suba a sua montanha. Eu sei que você
está em casa, no trabalho e não pode subir uma montanha, literalmente. Mas a montanha que eu estou falando para você é espiritual. A montanha é a elevação de pensamentos, é trazer para a mente novas possibilidades de vida. E quando tudo isso acabar, coloque em xeque, coloque em prática isso. O Espírito de Deus é forte e poderoso para nos fazer realizar qualquer possibilidade dentro do nosso coração, pois Ele criou todas as possibilidades. O que basta para você é a confiança. Confie em Jesus. Confie em Cristo. Tanto você quanto eu precisamos disso agora. Se você está passando por momentos difíceis com Deus, conte para Ele. Fale: Deus, eu não acredito mais. Eu não acredito. Eu acho que tudo isso aqui é uma baboseira. Eu não tenho fé, eu não consigo subir. Fale: Deus gosta de sinceridade. Um pai gosta de um filho que fala a verdade. Se você quebrou algo, não foi assim que você foi ensinado? Conte sempre a verdade. Conte a verdade para Deus. Fale que você quer de volta a pessoa que você ama. Fale que você está pronto para receber aquela promoção no emprego. Fale. Esmurre. Bata na parede. Diga que, se for preciso, se for o seu caso, diga que não acredita mais, que não tem fé. Peça para Ele e Ele vai te dar. Seja sincero com Deus. Nesses momentos de isolamento, nesse momento de quarentena, nesse momento de jejum emocional. Valeu, galera. Tenha um bom dia e Deus abençoe.